Meus amados irmãos e irmãs, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam derramadas abundantemente sobre nós, povo de Deus, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por mais uma rica oportunidade que Ele nos concede de fazermos a leitura da Palavra de Deus, de sermos instruídos pelo Espírito Santo do Senhor para uma fé viva, para uma vida coerente com este nosso estado, o nosso status de Cristo, de cristão. Que bênção o Senhor tem nos concedido. Meus irmãos, nós temos orado para que a igreja faça uma leitura correta do que nós enfrentamos no mundo. E, meus amados, o livro de Apocalipse, ele nos proporciona isso. É um livro que nos traz consolo, que nos traz segurança, que mostra, dentro daquilo que é possível conhecer, as coisas que já aconteceram, as que estão acontecendo e aquelas que acontecerão até a volta definitiva do Senhor Jesus Cristo. E nos proporciona vermos como Deus está no trono reinando, o Cordeiro vencedor, e nos proporciona também ver como Deus conduz todas as coisas aqui embaixo. Como a igreja é sustentada, é conduzida, protegida. A igreja, que é povo de propriedade exclusiva do Senhor, recebe os cuidados especiais do Senhor. Portanto, o livro de Apocalipse, ele é um livro para ser estudado em toda época e em todo momento. Nesses momentos que nós estamos passando, de pandemia, crise econômica, crise política, os outros eventos que cercam essa pandemia, a violência, principalmente no nosso país, idolatria, os crimes que vão acontecendo, as tantas outras epidemias que nós já enfrentamos, tudo isso nós podemos fazer uma leitura correta através do estudo de Apocalipse. Por isso eu convido você, mais uma vez, nessa noite, para abrirmos a Palavra de Deus em Apocalipse capítulo 9. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 6. Apocalipse 9, do versículo 1 até o versículo 6. O sétimo selo que nós estamos estudando, nós já vimos as 4 primeiras trombetas que foram tocadas. Nós temos, depois que a águia ela expressou a sua calamidade com 3 ais, nós temos o sétimo selo, a 5ª e a 6ª trombeta. Nessa noite, nós vamos tratar da 5ª trombeta, porém somente a primeira parte dela. Nós temos muitas coisas que precisam ser observadas aqui, tá bom? Então eu farei a leitura de Apocalipse capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: O 5º anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses.
e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Vamos orar? Ore comigo. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua palavra, viva, eficaz e poderosa. Louvado seja o teu nome, porque é um privilégio, muito mais do que privilégio, é um cuidado especial que o Senhor nos concede, pelo fato de sermos agraciados em abrirmos a tua palavra, lermos a tua palavra, e o teu Espírito Santo, ó Deus, levá-la ao nosso coração, à nossa mente. Ah, Senhor, que ela continue a formatar o nosso coração e a nossa mente, trazendo-nos consolo, instrução, renovando e fortalecendo a nossa fé e habilitando-nos a marchar neste mundo, pregando o Evangelho, adorando o Senhor Jesus Cristo, servindo com amor e fidelidade. Que o teu Espírito Santo fale ao coração de cada pessoa que acompanha a transmissão e daqueles que no futuro haverão de assisti-la. No nome do Senhor Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Pois bem, meus irmãos, as primeiras 4 pragas que nós vimos no domingo, elas descrevem calamidades que são desencadeadas na natureza. A terra, o mar, os rios e as fontes de água e os elementos do universo, sol, lua e estrelas. Essas trombetas, né, ou essas pragas que já foram, né, enviadas sobre a terra, elas também fazem os seus mortos, mas o objetivo principal é atingir onde o homem habita, onde ele transita, dificultando aos ímpios, tirando deles a força para atacar a igreja. Pois bem, as próximas 2 pragas, ou as próximas 2 trombetas, né, que serão tocadas, ou que já foram tocadas e nós estamos estudando, que é a 5ª e a 6ª trombeta do juízo, elas descrevem as forças demoníacas que são desencadeadas por Satanás, que é o seu rei, que é o rei do império das trevas, o príncipe do império das trevas. São desencadeadas por ele, toda obra maligna é liderada por ele, é induzida por ele para atormentar as pessoas. No versículo 11, que é a parte do texto que trataremos no domingo, se o Senhor permitir, diz assim: e tinham sobre eles como seu rei, ou seja, todos aqueles que são atormentados e também os anjos que saem com Satanás do abismo, tinham sobre ele, ou eles como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Tanto em hebraico quanto em grego, o nome dele é destruidor. É aquele que traz o pavor, o medo, que promove a angústia, que promove todo tipo de desespero e sofrimento nas pessoas. Mas não podemos nos esquecer que toda essa ação de Satanás, ela é governada, ela é controlada, limitada pelo Senhor soberano Deus. Bom, a descrição então das pragas que seguem a convocação da trombeta do 5º e do 6º selo é uma descrição do próprio inferno. São ações diabólicas, demoníacas, são ações do império das trevas em várias manifestações, em várias organizações.
no qual as pessoas que sofrerão esse tormento, pessoas que hoje elas estão vivendo uma vida totalmente voltada para o pecado, elas amam o pecado, elas são inimigas de Deus. Essas pessoas serão atormentadas de uma maneira tão intensa que elas buscarão a morte, não somente desejarão a morte, mas elas buscarão a morte. Mas elas chegarão a uma conclusão que a morte está esquivando delas. Elas não morrerão. O tormento será tão grande, tão intenso, tão forte, que elas buscarão, desejarão a morte, mas a morte não virá. O versículo 6. Naquele dia os homens buscarão a morte e não a acharão. O sofrimento dessas pessoas é um sofrimento mental, psicológico, sentimental e espiritual sem fim. Não existe consolo para essas pessoas, não existe remédio para essas pessoas, porque se trata de um tormento para juízo. Mas o fato dessas pessoas não morrerem também expressa e externa a misericórdia de Deus para que essas pessoas clamem a Ele. A questão, meus amados ouvintes, é que tais pessoas, mesmo sofrendo, e daqui a pouco nós veremos um pouco mais detalhado sobre esse tipo de sofrimento, mesmo sofrendo, essas pessoas atribuem a Deus o sofrimento e não aos seus próprios erros, à sua própria desobediência e muito menos a Satanás. Elas sabem que estão erradas, elas olham para tudo aquilo que é justo e aquilo que é justo condena essas pessoas, mas elas não buscam a Deus, elas desejam morrer, mas não clamam a Deus. Portanto, é um sofrimento espiritual, psicológico que não tem fim. Pois bem, dito isto, nós vamos prosseguir no primeiro versículo. E se o Senhor permitir, nós chegaremos até o 6º versículo, tá bom? Nós temos muitas coisas aqui e é muito difícil de passar por tudo isso. Vamos lá então, versículo 1. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Pois bem, perceba que o abismo está trancado, que ele está sob poder, sob domínio do Senhor. Então, o que João viu, nós não podemos perder de vista que é uma visão onde João está tentando aproximar o máximo daquilo que ele conhece para que ele possa então escrever, para que ele pudesse escrever e registrar. Então ele vê uma estrela caída do céu na terra. Bom, isso significa que houve um tempo em que esta estrela ocupava um lugar no céu. Ela cai do céu na terra. E agora ela perdeu esse lugar que ela ocupava e ela então cai para a terra. É importante entender que o lugar da estrela é no céu, não é na terra, tá? Só para a gente ir entendendo um pouco aqui. E é interessante também como que João vai usar a construção verbal no grego para a identificação dessa estrela. Então ficaria mais ou menos assim: João viu uma estrela que tinha caído. E o sentido dessa expressão verbal tinha caído indica então um tempo decorrido desde a sua ocorrência. A estrela tinha caído, houve um tempo em que ela caiu, tá? Não literalmente naquele momento. João está tendo a visão daquilo que aconteceu com essa estrela, tá? É importante lembrarmos que o próprio Senhor Jesus Cristo, em Lucas capítulo 10, versículo 18, diz assim: vi Satanás cair do céu como relâmpago. João também escreve sobre Satanás que foi precipitado
na terra juntamente com os seus anjos. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 9, quando nós temos ali o registro da batalha que aconteceu no céu. Tá? Então, nesta maneira como João escreve, ele relata esta estrela caindo do céu em outro tempo, mas ele estava tendo a visão ali naquele momento. E seguindo o versículo 1, João relata que esta estrela ela recebe uma chave. E nesse momento é importante nós lembrarmos do capítulo 1 de Apocalipse, versículo 18, da autoapresentação do Senhor Jesus Cristo a João e a todas as igrejas, quando no versículo 18 o Senhor Jesus disse assim: e aqui, não temas, eu sou o primeiro e o último. Finalzinho do versículo 17, capítulo 1. Agora o versículo 18, capítulo 1. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Aí presta atenção, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, este abismo infernal aqui, ele é dominado pelo Senhor. Jesus tem essa chave. Isso significa o domínio soberano e absoluto do Senhor no céu, na terra e em todo o abismo, em toda a circunferência infernal. Ele, o Senhor Jesus Cristo, venceu. Ele tem a chave. Ele tem o poder. E isso é muito importante, meus queridos, porque nós sabemos que as nações, elas são organizadas, né? É muito importante também, porque nós sabemos que Satanás é organizado. Naquilo que lhe é concedido agir, ele é organizado. Então, mais para frente em Apocalipse, nós veremos a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra. São poderes político e religioso, dois poderes. E todos esses poderes, eles vêm de forma organizada. Se organizarão pela política, se organizarão pela religião, se organizarão através da própria economia, tá? Eles sempre são um poder organizado. Então não se assuste com isso, tá? Que a família fulano, a família ciclano, que o templo ecumênico, o Satanás vem organizadamente dentro daquilo que Deus permite. Mas quem está no trono só tem um no trono e um rei, que é o Senhor. Somente ele tem a chave da morte e do inferno. Tá bom? Seguindo aqui então, João, ele relata que essa estrela recebeu uma chave, a qual ele só pode ter recebido das mãos do Senhor. E com essa chave, ele vai abrir o abismo, então. Então, esta estrela que João viu, ela é identificada como Satanás. Pois bem, meus irmãos, Satanás, ele não é autopoderoso. Ele não é autossuficiente. Somente Deus é autopoderoso, todo-poderoso, todo suficiente. Satanás ele só pode agir quando Deus permite, quando Deus lhe concede autoridade e poder para agir. Então Satanás ele recebeu essas chaves. Ele não controla o inferno, ele não governa o inferno, ele não controla o abismo e ele não tem poder nenhum sobre essa chave. Ele recebeu nas suas mãos e ele só pode fazer literalmente aquilo que Deus permitir. Trago à sua memória nesse momento livro de Jó, capítulos 1 e 2, naquele diálogo entre Deus e Satanás. Como Cristo não havia ainda sido crucificado, era permitido que Satanás se aproximasse de Deus. E o texto ali, os dois capítulos, eles são muito claros, porque Satanás só pode fazer aquilo que Deus permite. Ele pede a Deus e Deus diz para ele: pode tocar nos servos de Jó, nos bens que ele tem, nos filhos dele, na sua própria saúde física, mas na vida dele você não toca, porque Satanás é limitado, ele só fará aquilo que Deus permitir.
Mas preste atenção, porque os eventos registrados na quinta e na sexta trombeta são terríveis, assustadores e verdadeiros. Pois bem, a questão também que não pode ser ignorada é que Satanás não foi ainda definitivamente lançado no inferno. Tá? O inferno já é o destino dele, mas ele está neste, o que podemos dizer, abismo, nesta antessala do inferno. Ele ainda não foi definitivamente lançado no inferno. Então, preste atenção, não ignore os desígnios de Satanás, não ignore o império das trevas, não ignore a força que o pecado nas mãos de Satanás exerce sobre os homens, pois debaixo da permissão de Deus, ele pode tentar os eleitos. Satanás, debaixo da permissão de Deus, pode tentar os eleitos. Então, a vida do cristão deve ser uma vida constante e normal, de alimento espiritual, pela meditação, pela leitura da palavra, uma vida cultica, quer seja em casa, no culto do lar, ou nas nossas reuniões públicas na igreja, uma vida de oração, uma vida dentro daquilo que o Senhor estabelece como normal para o cristão. Então, não ignore os desígnios de Satanás e também não conceda a Satanás um poder que ele não tem, tá certo? Outra coisa também que é importante lembrarmos nesse momento, que nós cristãos, nós não estamos numa colônia de férias. Para alguns cristãos, pelo menos alguns membros da igreja, nesses dias de isolamento, parece que estão numa colônia de férias, né? Não conseguiram fazer a leitura daquilo que está acontecendo. Nós temos a vitória assegurada por meio de Jesus, isso é fato. Ou seja, o prêmio já está reservado e será colocado na nossa cabeça pelo Senhor Jesus. Porém, todavia, entretanto, nós temos que lutar. A luta está sendo travada agora, nesse momento. Não é uma luta para você conquistar a salvação, é uma luta para você desenvolver a salvação, para você peregrinar como igreja, para você avançar mundo afora como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, passemos então ao versículo de número 2. Ela abriu, ou seja, a estrela, que é Satanás, ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu o sol e o ar. Meus irmãos, o termo abismo aqui, principalmente no livro de Apocalipse, ele refere-se à habitação dos espíritos malignos, indica o inferno antes do juízo final, antes do Senhor Jesus lançar Satanás, todos os anjos caídos e todos aqueles que morreram sem Cristo no inferno. Depois do grande dia do juízo do Senhor, então Satanás e todos os anjos caídos e todos os que não creram no Senhor serão lançados então para o lago, que Apocalipse chama de lago de enxofre ardente, enxofre e fogo, onde serão atormentados para todo o sempre. Mas abismo aqui então, ele indica o inferno antes do juízo, indica o lugar onde os anjos caídos se encontram e onde o próprio Satanás se encontra também, tá? Quando então ela, ou seja, esta estrela que é Satanás, quando ela recebeu a chave e abriu o poço do abismo, então sobe fumaça de lá, fumaça como de uma grande fornalha. Essa é a visão que João tem. Então o quadro dele é de uma densa fumaça que escurece a luz do dia e polui o ar.
escurece o sol e polui o ar. Veja que é algo que embaça totalmente, dificulta a respiração, deixa as pessoas zonzas, cambaleando diante daquela fumaça horrível. Bom, o que isso significa? Essa aqui é uma visão, uma figurada. O que isso significa então? Que Satanás, tendo a permissão de Deus, ele enche o mundo de demônios e das suas más influências, tá? Não se esqueça que ele foi expulso do céu, ele está no controle absoluto de Deus. Esses anjos que caíram com ele, os outros demônios, eles estão na terra, estão presos, dominados pelo Senhor Jesus Cristo, como se fosse um cão bravo numa corrente, mas eles estão na terra. Não são oniscientes, não são onipotentes, não são onipresentes. Eles só podem estar onde Deus permite que eles estejam, tá bom? Então, a ação de Satanás com esta fumaça que causa todo esse estrago, né? De vez em quando a gente acompanha noticiário na TV de algum grande incêndio, principalmente esses materiais inflamáveis como borracha, produto químico, sobe aquela fumaça preta, ela é tóxica, ela causa um mal-estar terrível, né? Lamentavelmente, o incêndio em casas fechadas acontece isso. Isso aqui é um símbolo daquilo que Satanás e os demônios encherão o mundo com as suas influências. Aqui é a fumaça da decepção, do engano, da mentira, da corrupção, de tudo aquilo que é pecado, das trevas, da imoralidade, da degradação do próprio homem, da corrupção, da violência, de tudo aquilo que se opõe à justiça, de tudo aquilo que se opõe à palavra de Deus. Estas coisas sobem do inferno. Mas preste atenção que isso não tira a responsabilidade do homem. Nós não podemos pensar que estas ações dos homens que praticam o pecado, que praticam imoralidade, idolatria, corrupção e tudo aquilo que nós conhecemos como pecado, não podemos atribuir isso a Satanás. Uma coisa é induzir. E ele governa sobre este império das trevas. Ele induz as pessoas. Elas são responsáveis pela sua desobediência, como Satanás é responsável pela indução e pelos pecados dele, pelos quais ele foi condenado. Como também a condenação dele pesa sobre a indução dele, sobre a maneira como ele ataca as pessoas. Cada classe tem a sua responsabilidade e pagará diante de Deus por suas ações. Satanás e os seus anjos, como os homens pecadores também. É muito fácil dizer que a pessoa está possessa de espírito imundo, e por isso que ela fez isso, fez aquilo outro. Sim, a possessão, ela é bíblica, ela é clara de se perceber e as ações são assustadoras, mas identificáveis, são perceptíveis. Mas as ações dos homens que não estão possessos pelo diabo também são assustadoras e elas são identificadas, perceptíveis e são tratadas pela justiça dos homens, pelos juízes e tribunais e será tratada por Deus também. Bom, essas coisas, elas surgem, elas crescem, tomam forma, se organizam e se opõem a tudo aquilo que é verdadeiro, puro, bom, admirável, a tudo aquilo que promove vida, a tudo aquilo que promove paz. O reino de Deus promove vida, o reino de Deus promove paz, o reino de Deus promove justiça, promove alegria, promove comunhão entre o Senhor e aqueles a quem ele resgatou. O império das trevas, este abismo infernal, ele promove tudo o que é oposto à vida, pois ele promove a morte, ele promove a injustiça, ele promove a mentira, ele promove tudo aquilo que é o oposto ao reino de Deus. Mas, meus queridos, paremos um pouquinho aqui neste segundo versículo
para considerarmos algumas coisas que são muito importantes e extremamente atuais. E eu gostaria de lhe perguntar uma coisa. Você já parou para analisar como Satanás tem agido? Nós conhecemos biblicamente a possessão, né? Aquele rapaz que o Senhor Jesus Cristo atravessou o mar o lago e foi encontrar com ele lá em Genezaré. Ele tinha uma legião. Nenhuma corrente podia prendê-lo. Ele vivia entre os sepulcros. Então, a possessão nos dias do Senhor Jesus, homens e mulheres possessos de espírito maligno do diabo, era algo muito grande. Foi algo em que o Senhor Jesus usou para manifestar o domínio dele sobre todos os reinos, inclusive sobre o reino de Satanás. Uma possessão demoníaca é muito fácil de se perceber. Qualquer pessoa, sendo crente ou não, perceberá quando uma outra pessoa está possessa pelo diabo. Mas, meus irmãos, há pouco eu disse que Satanás é estratégico. Satanás ele é astuto, ele é a antiga serpente que age com astúcia, que age estrategicamente. Basta ler a Escritura. A tentação do Senhor Jesus Cristo, como que Satanás se aproximou de Eva para tentá-la, como ele se aproximou de Jesus para tentá-lo, e estas mesmas armas ele usará contra o mundo caído. Então, eu pergunto a você que é crente no Senhor Jesus, a você que já teve um encontro pessoal com Cristo, e a você que não teve também. Você já parou para analisar como Satanás tem agido ultimamente? Bom, eu quero colocar algumas coisas aqui para que você possa analisar depois calmamente, estudando a palavra de Deus. Faça uma varredura no entretenimento do mundo, tá? Faça uma varredura no entretenimento do mundo. Pergunte e examine o que é produzido para o cinema e para a TV ao mesmo tempo. Em tudo, tá? Procure avaliar tudo o que foi produzido para o cinema, para a TV e peças teatrais também. Mas essa acredito que entra mais na parte cultural. Avalie também os videogames e jogos. Avalie tudo isso à luz da Escritura. Preste atenção porque as pessoas que não têm uma vida devocional correta, equilibrada, que não se alimenta da palavra de Deus, que não ora, que não serve ao Senhor na igreja com o povo de Deus, essas pessoas são facilmente induzidas. Na minha época, né, foi conhecer a televisão, acredito com 8 ou 9 anos, né? Mas a minha mãe contava das novelas que passavam através do rádio. E ela contava o quanto que eles choravam ouvindo aquelas declarações bonitas e tudo que se passava ali. O que eu estou chamando a sua atenção é para você perceber como que as coisas elas vão crescendo, né? Os jogos de videogame, né? Ou melhor, do fliperama, que eu queria dizer, já tem muito tempo, a gente esquece. Que eram aqueles jogos do pimbolim, né? Cada região chama de uma coisa. E tinha o pinball. Eram jogos que você se esforçava ali fisicamente, brincar, mas já saía briga também. E já viciava as pessoas também. Porque muitas crianças roubavam dinheiro dos pais para jogar ali no fliperama. E eu não tinha dinheiro, só ficava olhando, né? Mas presta atenção, o salto mortal desses videogames, do fliperama, para os jogos de hoje, da internet online, a violência, a morte, o vício. Presta atenção como que as coisas foram dando um salto daquilo que era aparentemente simples, inofensivo,
até chegar nos nossos dias. Isso se aplica à televisão também, né? Dos filmes lá de Tarzan e outros mais para a realidade. Eu acredito que tem muita gente dando gargalhada, morrendo de rir do outro lado, mas não estão percebendo essa realidade. O que se tornou a encenação no cinema, nas novelas, nas séries? O inferno, né? É sempre colocado o bem e o mal em pé de igualdade. Aquela luta ali, e as pessoas se deliram com aquilo ali, né? Deus sendo colocado em pé de igualdade com o diabo, o bem e o mal. Adultérios, prostituição, lascívia e tantas outras coisas apresentadas ali. Faça uma varredura você mesmo, mas faça uma varredura e examine à luz da Escritura. Faça uma análise também da cultura, as famosas artes. Recentemente no Brasil nós vimos pela televisão pessoas, artistas se expressando publicamente no artístico. Que mal tem nisso, né? E os estilos musicais, porque você tem boa música, mas você tem os estilos musicais que na realidade é uma imoralidade do início ao fim. São batidos que levam as pessoas ao êxtase, além do consumo de droga e de álcool livremente, né? Sem contar carnaval, folclore, teatro e aí vai. Tá? Isso é só para você ver um pouquinho, analisar a questão da cultura. É cultura, não tem nada a ver. Então faça uma análise para você ver. O abismo foi aberto. Os anjos saíram induzindo e cativando as pessoas. Eles só estão dando munição para aquilo que elas gostam. Então preste muita atenção, você que é crente, para que você não seja encontrado servindo a essas coisas. E sem contar da literatura. Olhe o tanto de coisa que está aí nos livros. Tá? Quantos de vocês já leram, releram, leram de novo tantos livros, tanta literatura e nem sequer leram a Bíblia uma vez e até agora não se atinaram para este perigo. Não se atinaram para esse tipo de pecado de omissão, onde que qualquer livro vai ser mais importante do que a própria palavra de Deus. E sem falarmos da moda, da sensualidade, da pouca roupa e pouca vergonha que vai desencadear uma série de pecados na área da imoralidade, a lascívia, o adultério e tantas coisas mais. Faça uma varredura, avalie como que Satanás tem trabalhado. Eu tenho dito a vocês na igreja, nas pregações, que o mundo trabalha contra a igreja, o mundo inteiro. Ele não produz absolutamente nada que contribua para o evangelho, para o avanço da igreja e para a santificação da sua vida. Abra os seus olhos através da palavra de Deus. E sem olharmos agora para a questão da própria corrupção dos nossos governantes, que ao usurpar o dinheiro que não é deles, que deveria ser aplicado para a manutenção da cidade, do estado e do país, eles estão roubando enquanto pessoas estão passando fome. Eles estão ensinando a corrupção, ensinando ao roubo e mais, de forma corrupta, interesseira, aprovando leis onde aprovam todo tipo de aborto indiscriminadamente, né? No Brasil ainda as coisas têm um pouco de rigor, mas isso vai se perder com o tempo. Leis que aprovam separação sem motivo. Não amam. Não, e o que é pior ainda, não precisa mais de contrair aliança de casamento. E o que é pior ainda, pode se relacionar agora pessoas do mesmo sexo. É a união de pessoas do mesmo sexo. Isso já é lei, já é normal. Ninguém fala nada, não pode falar. Estão percebendo como que o diabo vai agindo juntamente com todos aqueles que amam o pecado? Ele não está obrigando essas pessoas a fazer isso. Elas amam fazer isso. Elas buscam isso o tempo todo. Nos dias de Jesus, a possessão era algo muito claro. Mas, meus irmãos, Satanás mudou a estratégia dele há muito tempo. E quanto à igreja? Falando um pouco da igreja, você acha que Satanás quer tirar você de dentro da igreja? Lógico que não.
Ele quer que você fique lá, mas que você fique mais mundano possível. Ele quer que você fique lá como uma pessoa omissa. Ele quer que você fique lá e nem olhe para a Bíblia, mas olhe para os outros livros que ele induz a serem editados, escritos e editados e difundidos no mundo todo. Ele quer que você fique lá, mas que você não ore. Ele quer que você fique lá, mas que você transgrida com todos os seus compromissos como crente no Senhor Jesus Cristo. Quantos dos mandamentos estão sendo transgredidos pelos crentes? É isso que Satanás quer. E as pessoas que transgridem com o mandamento do Senhor ainda arrumam desculpa contra o conselho, né? Se o conselho vai chamar a atenção, orientar, eu tenho direito. Eu quero ver argumentar diante do Senhor. Portanto, é um momento importantíssimo para que você faça uma avaliação, faça uma varredura, faça uma análise daquilo que você, como crente, tem participado. Observe como que Satanás tem usado o mundo. Ele abriu o poço do abismo e veio uma nuvem de fumaça. Uma fumaça que escureceu a luz do dia e poluiu o ar. Dificulta a visão, dificulta você oxigenar sua mente para pensar. A palavra de Deus, ela atua nos crentes. O que nós temos de Cristo? Uma nova mente. O que nós temos de Cristo, da palavra dele? Lâmpada para os nossos pés. É a tua palavra e luz para os nossos caminhos. O crente, ele enxerga pela palavra de Deus, ele sabe o caminho a seguir, as escolhas a fazer, as decisões a tomar. O crente, ele respira vida por meio de Cristo, o fôlego de vida, não somente a vida física, mas a vida espiritual também. Meus amados irmãos, foi concedido poder ao diabo para, juntamente com seus anjos caídos, ou seja, os demônios, fazerem tudo isso. Eu mencionei algumas poucas coisas aqui, mas não se esqueça que o diabo já está condenado por tudo isso, mas não subestime as armas que ele, através do mundo, tem usado. Versículos 3 e 4, tá? 3 e 4. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como o que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Bom, fumaça continuou saindo, e junto dessa fumaça saíram gafanhotos para a terra. Bom, o que João está vendo então aqui saindo da fumaça, dessa fumaça que saía do abismo infernal, foram gafanhotos, e eles saíram para a terra. O campo a ser trabalhado é a terra, e as pessoas a serem atingidas são aquelas que não têm o selo do Cordeiro, o selo de Deus na fronte. Essa ação dos gafanhotos, ela nos lembra a 8ª praga no Egito, lá em Êxodo capítulo 10, depois você pode dar uma lida lá, versículos 13 até o versículo de número 15. E lá, na narrativa dessa 8ª praga, é possível ver a destruição que aqueles gafanhotos produziram ali. Eles devoraram tudo que estava crescendo nos campos e deixaram as árvores despidas. Outro profeta que trata também dessa destruição por meio de gafanhotos é Joel, no capítulo 1 e parte do capítulo 2. Depois você pode dar uma lida ali, porque o gafanhoto, ele tira toda a esperança das pessoas ao devorar tudo aquilo que produz o alimento, tanto para as pessoas quanto para os animais também. Então, uma praga de gafanhoto, ela privava
as pessoas e os animais. E dependendo do tempo, essas pessoas e os animais certamente morreriam, mas seria uma morte mais a longo tempo, porque ele destrói aquilo que é alimento. Mas neste versículo e nesta visão aqui, os gafanhotos eles são inteiramente diferentes. Então nós já sabemos, à luz de Êxodo e de Joel, depois você pode ler lá, o estrago que ele faz, o pavor que ele causa. Ele vai desestabilizar e a pessoa fica sem esperança. Tá? Mas não, esse gafanhoto daqui, ele é diferente, totalmente diferente daqueles. Por quê? Veja bem, então, eles emergiram da fumaça infernal que sobe do abismo. Tá? O Senhor Deus mandou o Egito. Agora, eles estão sob o poder de Satanás e eles surgem então dessa fumaça que sobe desse abismo. Mas não foi permitido a esses gafanhotos devorar a erva, as plantas e as árvores. Por quê? Por causa dos crentes que estão na terra. Meus irmãos, o Senhor Deus, Ele é gracioso com o seu povo. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso significa que todos os dias, 24 horas por dia, o Senhor está nos pastoreando, Ele está cuidando de nós, Ele nos cerca por trás e por diante. Então, mesmo dando poder a Satanás para que ele trouxesse esse tipo de tormento sobre a terra, mas ele preserva os crentes. Os crentes vão precisar da plantação, eles vão precisar de comer e beber, os crentes que ainda estiverem na terra nesses dias, que serão poucos, tá? Mas veja bem, eles não devoram a relva verde, as plantas, as árvores, mas atacam os seres humanos que não têm nenhuma parte no reino de Deus. A proposta deles é atacar os homens, mas atacar homens, o ser humano, melhor dizendo, que não tem parte nenhuma com o reino de Deus, que não faz parte do povo de Deus, que não é propriedade exclusiva, que está em comunhão com o Senhor Deus. Eles ferem os ímpios com ferrões de escorpiões. Veremos daqui a pouco o que isso significa. Por isso, irmãos, este contexto todo aqui nos leva a interpretar estes gafanhotos aqui, não literalmente, mas figuradamente. Então, essas criaturas que emergem do inferno são demoníacas na aparência e na ação. Elas são demoníacas, tanto na aparência quanto na sua ação também. Mas elas só podem agir, e em todo o texto nós percebemos isso, elas só podem agir quando Deus lhes concede poder para ferir como os escorpiões fazem. Elas só podem fazer o que Deus ordena, ou seja, atacar somente aqueles que não são portadores do selo, aqueles que não são selados com o selo de Deus, aqueles que não têm o Espírito do Senhor Deus, aqueles que não têm a luz de Cristo, aqueles que não fazem parte da igreja. Somente esses é que poderão ser atacados. Tá? Versículo 4, a parte C. Tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Satanás, você pode tocar em tudo que Jó tem, mas não toca na vida dele. Satanás é limitado por Deus. Os seus anjos, o exército de anjos caídos, de demônios, eles são limitados por Deus. E aqueles por quem Cristo morreu, ninguém pode nos acusar, ninguém pode nos atacar. Mas, meus irmãos, mesmo Satanás atacando os ímpios, aqueles que não têm o selo de Deus, é Deus que está no comando e não Satanás. É Deus que concede autoridade, é Deus que impõe limites a Satanás e ao mesmo tempo protege o seu povo de
todo dano espiritual, moral e tudo mais. Quando Maria achou-se grávida e não tinha tido relação com seu esposo, Deus protegeu Maria fisicamente, espiritualmente, moralmente. Ninguém falou nada de Maria. Os servos do Senhor são protegidos por Ele e Satanás não pode nos tocar. Se o Senhor permitir, Ele pode nos tentar. Mas 1 Coríntios 10, 13 diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. E olha só a outra parte, mas Deus é fiel e juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. São bênçãos restritas ao povo dele, aos crentes no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a ferida de um escorpião, eu nunca fui picado e espero não ser picado, tá? Mas segundo dizem, a ferida, a picada de um escorpião, ela dói muito, muito, muito. Ela dói a ponto da pessoa, às vezes, perder um pouco o sentido que está fazendo. Mas não é uma ferida mortal. Se cuidada, se curada, ela não é uma ferida mortal. Então a pergunta é, quem são esses escorpiões? Quem são esses escorpiões? São demônios. São demônios que vêm para atormentar. São demônios que vêm para tentar. Eles só podem causar danos a essas pessoas que amam as trevas em lugar da luz, que não chegam ao conhecimento da verdade do Senhor Deus, da verdade ampla, e que voluntariamente servem ao maligno. Os demônios tentam essas pessoas. É o mesmo que oferecer lavagem a um porco. Eles estão oferecendo uma possibilidade maior para elas pecarem. Estão induzindo essas pessoas a pecarem. Eles atacam essas pessoas para que elas possam cada vez mais pecar. Em Romanos capítulo 1, do versículo 21 em diante, Paulo fala que essas pessoas sabem que estão erradas, mas eles pecam, eles sabem que são passíveis de morte, mas não somente pecam, como aprovam os que tais procedem assim. Eles sabem tudo que é errado, eles sabem que o pecado é errado, mas eles amam o pecado e eles aprovam aqueles que assim procedem. Meus amados, você já parou para analisar como Satanás ataca? Nós, de uma forma errada, ou algumas pessoas de uma maneira errada, eles acham que todo aquele que é ímpio faz parte do exército de Satanás. E que Satanás está liderando eles. E que Satanás os protege. Não, não. São pessoas que estão fazendo aquilo que é próprio de um pecador não convertido e aquilo que é próprio de Satanás. Mas Satanás, ele não tem um povo que é dele aqui na terra. Satanás não é dono de ninguém. O único dono de tudo e de todos é Deus, tanto do céu quanto do inferno. O que Satanás tem aqui na terra são pessoas escravizadas por ele, que estão a serviço dos propósitos dele. Mas ele ataca todas as pessoas. O objetivo dele é continuar infernizando essas pessoas para que elas pequem mais, para que elas possam atacar mais o Senhor Deus, para que elas possam estar cada vez mais como pecadoras. É o exemplo de uma pessoa que está embriagada e chega um outro e dá mais bebida para ele. Ele já não está parando em pé e a pessoa continua dando bebida para ele. É assim que Satanás faz. Ele ataca, ele quer destruir todas as pessoas. Ele não ama ninguém, muito menos ele. Satanás não é amor, Satanás é ódio. E o que ele faz é atacar todas as pessoas dentro daquilo que Deus
permite a ele. Mas todo aquele que está selado com o selo de Deus jamais será atacado por Satanás, neste contexto de juízo. Deixa eu caminhar para os versículos 5 e 6 aqui. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Bom, mais uma vez o texto mostra claramente a justiça de Deus. Mostra Deus como todo-poderoso, como soberano. Esses demônios, eles recebem autoridade para torturar os seres humanos, para atacar os seres humanos, mas não recebe poder para matá-los. Deus não concede a esses demônios, poder para tirar a vida destes seres humanos. Deus está concedendo a esses seres humanos, mesmo diante de todo o tormento que eles estão passando, e é importante entender que todo esse tormento que eles estão passando está de acordo com o que eles gostam, está de acordo também com aquilo que eles precisam, para que possam reconhecer que são pecadores e que não podem se livrar desses pecados e que não têm domínio sobre a própria vida deles. É tudo o que eles precisam para clamarem a Deus, mas eles não fazem. Então, estes demônios, eles não recebem autoridade para tirar a vida dessas pessoas. Eles não têm autoridade para tirar a vida de ninguém, somente Deus tem. E Deus impõe limites de tempo para eles. São 5 meses. E aí há muita discussão nesses 5 meses. E eu prefiro, segundo o próprio autor que eu estou usando, Simon Kistemaker, 5 meses, um tempo definido por Deus para acontecer todo esse processo de tentação, de indução ao pecado, tá? Então Deus põe limites, como Ele pôs limites. Deus põe limites a Satanás, como Ele pôs limite na ação de Satanás contra Jó. Mas será algo tão forte, será algo tão intenso, que as pessoas desejarão a morte. A agonia que as pessoas suportam quando elas são ferroadas por escorpiões, e a linguagem figurada aqui, a agonia que essas pessoas suportam, ela é tão intensa e machuca tanto elas, a dor é tão grande, que elas desejam a morte, porém são privadas da morte. Essas tormentas é algo inexplicável, e até a própria pessoa que sente não consegue explicar isso. Eu presenciei um acidente de carro próximo a Lavras, um domingo, onde a pessoa que estava dirigindo um Fiat Uno, ela estava em altíssima velocidade e alguns metros à frente dela uma curva que só dá para fazer ela 40 por hora. E esse rapaz entrou nessa curva, capotou o Uno, ele quase bateu no nosso carro, capotou o Uno, e naquele acidente morreu uma menina de 15 anos e um primo dele de 18 ou 19. Mas quando eu parei o carro e voltei e cheguei ali naquela cena terrível, assustadora, o motorista, que é esse rapaz, ele não sofreu nenhum ferimento, uma pequena escoriação, mas os outros 2 corpos estavam todos quebrados. E ele tentava tirar o primo dele e ele gritava o seguinte: eu não estava correndo. E era tudo que ele estava fazendo. Ele estava em alta velocidade, a uns 140 mais ou menos, numa curva que dá para fazer ela de 40. É mais ou menos esse sentimento aqui que vai causar esse pavor e morte nas pessoas. Eles saberão que tudo que eles fizeram era pecado. Eles saberão que estenderam a mão ao pecado. É a agonia que aquele homem rico teve quando chegou no inferno, na parábola de Rico e Lázaro. Ele sabe que está errado,
ele reconhece que tudo o que ele fez, ele olha para o passado e vê a desgraça que ele produziu na própria vida dele, ele reconhece que está errado, mas o amor dele ao pecado é tão grande, é tão impactante, que ele não consegue abrir mão do pecado, e ele fica extremamente apavorado com aquilo ali, e os demônios vão concedendo a ele mais oportunidade de pecar. Então, ao invés de clamar a Deus, ele estende a mão ao pecado e continua pecando, e ele então chega a um ponto que ele pede a morte, mas a morte não vem sobre ele. Os demônios não têm o poder para tirar a vida, para matar. E meus irmãos, eles continuam perturbando as pessoas, mas essas pessoas, elas em desespero pedem a morte, mas a morte não vem. Muitas dessas pessoas encontrarão a morte definitivamente só no dia do juízo. A maioria dessas pessoas encontrarão a morte somente no dia do juízo. Falamos assim porque enquanto a pessoa não morrer, o que Deus está concedendo a elas é oportunidade de arrependimento. Elas não abraçarão o arrependimento, elas não se voltarão para o Senhor, e essas pessoas serão condenadas. Em contraste, os seguidores de Cristo, aqueles que têm o selo de Deus em suas frontes, estão seguros. Eles não temem a morte. Por isso, meus amados, quando eles não temem a morte, porque eles têm a certeza de que eles estão com o Senhor. E mesmo vivendo no mundo, em meio a tudo isso que irá acontecer, os crentes temem ao Senhor, sabem da presença do Senhor com eles, são consolados, não estão desesperados e aguardam, porque sabem que o dia da morte deles foi estabelecido pelo Senhor. São protegidos pelo próprio Senhor. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, quem não for salvo por Cristo vai experimentar terríveis tormentos. Quem não tiver experiência de conversão verdadeira, quem não for regenerado pelo Espírito Santo, quem não for batizado pelo Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, sofrerá terrivelmente. E serão doenças, mas principalmente doenças da alma. Pecados acumulados, muitos deles escondidos das pessoas, de muitas pessoas, tá? Uma vida de desobediência a Deus que trará todo tipo de sofrimento a essas pessoas. Meus queridos, não existe nada que pode causar mais sofrimento do que aquelas ações que ofendem a Deus, pecados. Uma pessoa que luta com um câncer, ele sabe que é uma enfermidade física, pode ter a cura na medicina ou não, mas uma pessoa que aloja um pecado, que esconde um pecado, uma pessoa que vive pecando, ele sabe que ele está indo na direção de Deus, e Deus está vindo na direção dele, e Deus vai derramar sobre ele a ira, e isso o atormenta profundamente. Ele não tem paz, ele não tem segurança, ele até finge que ele tem paz, ele finge que ele tem segurança, mas no seu coração, na sua alma, ele não tem, porque o Espírito Santo não trabalha na vida dele. Mas em contrapartida, aqueles que são selados com o selo de Deus não são atormentados de modo nenhum, mesmo se forem perseguidos, como os amigos de Daniel. A fornalha sobre a maneira acesa estava ali, o decreto do rei, todo o exército pronto, lançaram um deles, jogaram na fornalha, mas aqueles homens estão calmos, serenos, porque a presença de Deus, a habitação de Deus nos crentes, faz com que eles fiquem tranquilos e serenos. O que se repete com Estevão, o que se repete com Daniel, com todos que foram martirizados, aqueles que têm o selo de Deus, mesmo enfrentando tribulações, mesmo enfrentando tudo que está ao redor,
eles mantêm a calma, eles mantêm a concentração no Senhor. Para todos os lados que eles olham, eles não veem demônios, eles veem os anjos do Senhor ao nosso redor. Eles não olham para o inferno, eles olham para o céu, eles olham para o Cordeiro à destra de Deus, glorificado, exaltado. Eles sabem que é para lá que nós estamos sendo levados, como Estevão foi. É totalmente diferente. Nós confiamos totalmente na obra expiatória do Senhor Jesus, na eficácia da obra dele. Nós confiamos e desfrutamos da presença do Senhor conosco. Portanto, meus irmãos, vivemos um momento em que, de um modo muito claro, esta pandemia mostra a realidade. Ela, mesmo a palavra de Deus não precisando mais de confirmação, mas essa pandemia nos leva de novo para a Escritura e nos leva a entender: Jesus está voltando. E eu pergunto a você, você já tem o selo do Senhor Jesus Cristo? Você já está selado pelo Espírito Santo? O seu coração confirma isso a você? Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvamos, exaltamos e bendizemos ao teu santo e excelso nome, porque nós somos resgatados por Jesus. Ele é a nossa força, a nossa convicção, a nossa vitória. É Ele que nos capacita, que nos habilita a vivermos nesse mundo, enfrentando tudo o que o Senhor permitiu que fosse feito por Satanás e os seus anjos. Mas nós estamos no Senhor e somos conduzidos como a menina dos teus olhos, como a noiva do Senhor, guardados, amparados, protegidos, santificados. Ó Senhor, inflama a tua igreja, enche a tua igreja com teu Espírito e com a tua palavra e levanta-nos, ó Deus, para vivermos este santo evangelho, olhando com misericórdia e piedade para aqueles que não têm Cristo, pois já estão sendo atormentados e serão de uma forma muito mais intensa. Nós rogamos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós continuaremos no domingo pela manhã a outra parte desse quinto selo, ou quinta trombeta, e também faremos a sexta trombeta. Lógico, se o Senhor assim nos permitir. Se você ficou com alguma dúvida, por gentileza, pode nos enviar sua pergunta, ou pelo WhatsApp, ou também pelo e-mail, tá bom? Que Deus nos abençoe e até o domingo pela manhã, se o Senhor assim nos permitir. Grande abraço a todos. Amém.